Boa tarde. Crowdfunding ou financiamento coletivo é uma forma de angariar dinheiro para iniciativas ou projetos que, na maioria das vezes, interessam a todos. Pode ser uma missão humanitária, uma competição desportiva, a edição de um livro ou até um pequeno negócio. E grão a grão, o sonho torna-se realidade. Hoje vamos falar de histórias de vida, de ambições e de projetos pessoais, mas também da generosidade da sociedade. Para a conversa de hoje, convidei Leónia Braga, é para-atleta Rui Catalão, cofundador dos Kitchen Dates, e António Pedro Moreira, que é viajante e autor. Aos três, bem-vindos à sociedade civil. Antes de mais, obrigado pela disponibilidade que tiveram e pela simpatia em aceitar o nosso convite, mas nós aqui somos muito curiosos. E para além desta pequeníssima apresentação que fazemos no início, gostamos sempre de saber mais dos nossos convidados. Leónia, começamos por si. Quem é? Onde nasceu? O que fez na vida? Tudo aquilo que nos quiser contar e nós possamos saber. Claro. Eu sou natural da Ilha das Flores, dos Açores. E vim... Um dos paraísos na Terra. O maior paraíso da Terra. e vim para cá há 20 anos. Fui militar. Veio novinha. Vim com 19. Fui militar no Exército e depois tive um acidente, tive que sair. E fui ficando por cá. Há pouco tempo, mais ou menos um ano e meio, descobri o jiu-jitsu. Por acaso, entrou assim na minha vida no ginásio. Foram fazer uma demonstração, a equipa Sampaio BJJ, e eu fui experimentar pensando que não podia praticar, mas aconteceu ao contrário. O mestre disse que não havia qualquer problema em eu praticar o jiu-jitsu e que até era uma boa modalidade para mim. Eu fui experimentar e o meu bichinho ficou cá dentro. E a partir daí foi sempre a entrar em competições, em treinos, foi sempre a evoluir, digamos assim. E Exército porquê? Porque era um sonho desde pequenina. Eu quando era pequenina, o meu pai esteve na guerra e ele falava-me das coisas boas. O seu pai? Esteve no ultramar. Mas aonde? Em Moçambique. Ele falava-me das coisas boas, da interajuda que havia entre eles, aquele espírito, e eu fui ganhando também cá dentro um bichinho e foi mesmo por isso que entrei no Exército. No Exército esteve aonde? Fiz a recruta na Póvoa e depois estive em Póvoa Santa de Varzim? Margarida. Sim, Póvoa de Varzim, depois fui para Santa Margarida e acabei aqui na Senhora da Hora. Tem ido aos Açores? Sim. Com frequência, sim. Sempre possível, tem lá a família? Tenho lá os meus pais, o meu irmão, o meu sobrinho e tios, primos. Sabe que o Sociedade Civil também passa na RTP Açores. Eu sei. Mas tem que avisar a família. Já estão avisados. Já estão avisados. Rui, e do Rui, podemos saber? Ora, eu comecei por ser jornalista. E depois arrependeu-se? E depois arrependi-me. Até cheguei a vir à Sociedade Civil enquanto jornalista já há uns bons anos. Mas a vida E veio depois... na qualidade de jornalista para falar de quê, na altura? Na altura havia uma rubrica no início do programa sobre notícias positivas. E eu vim era a Fernanda que com a Fernanda, sim. E vim 2 vezes partilhar notícias que eu tinha encontrado no meu trabalho. Mas a certa altura estava já um pouco cansado. Qual era a área do jornalismo? Eu trabalhava sobretudo em desporto, na verdade. E de certa forma sempre estive ligado ao desporto. Aqui em Lisboa? Sim. Estive na fundação do Jornal I, nos primeiros 4 anos e meio do jornal. Antes já tinha passado no Rádio Clube Português também. Mas a certa altura achei que queria mudar de ares. Mudei inclusivamente... Era muito redutor o jornalismo desportivo? Não era por ser redutor, até porque aquilo que nós fazíamos no Nos estádios a segurança nem sempre era a melhor. Quando não é o árbitro, é o jornalista, não é? Não, era mais uma questão de perspectivas de futuro que eu sentia que não existiam. E estamos a falar nesta altura quase do pico da crise e eu sentia que não havia espaço para eu crescer e que, por outro lado, queria, se calhar, deixar de estar a contar as histórias das pessoas que estavam a fazer coisas acontecer e voltar eu a estar do lado em que as coisas aconteciam. E por isso fui para a Holanda, na altura, para Amsterdão. Holanda por alguma razão especial? Ou... Porque fui fazer um mestrado em gestão do desporto, que existia lá. Entre as várias opções que existiam, foi aquela que me pareceu mais interessante e acabei depois a trabalhar sobretudo numa agência de gestão desportiva, que gera carreiras de futebolistas, ciclistas e mais alguns desportistas. E fiz isso durante alguns anos, até que decidi regressar a Portugal. Na altura, já com este projeto em Por causa da chuva e à procura do sol?
Não tanto pela Estava chuva... cansado de andar de bicicleta. Não, de todo, até porque adoro e faço isso até desportivamente também. Mas porque profissionalmente eu estava lá com a Maria, na altura minha namorada, agora já há algum tempo noiva também, e nós sentimos que a nossa vida lá já não estava a ser tão... já não nos estava a realizar tanto quanto nós esperaríamos que acontecesse. A chuva não era o problema maior, o frio também não, mas sim a falta de luz. Isso sim fazia muita diferença. Obviamente as pessoas que... Não há muitas cidades com esta luz como Lisboa. Não há, mas por outro lado também não há muitas cidades com a facilidade de viver que Amsterdão tem. É uma cidade com uma mobilidade incrível, com uma dimensão em termos de espaços verdes que não existe em Lisboa, infelizmente. E dessa parte continuo a sentir algumas saudades, mas por outro lado há coisas que Lisboa tem que outras cidades, outras capitais mundiais não têm. Isso também tem o seu apelo. E o António? Olá, Luís. Olha, eu nasci em Valdecâmara, na verdade nasci em Oliveira de Meios, mas cresci em Valdecâmara e desde muito cedo que queria ser psicólogo clínico. Pá, sentia que, correto ou erradamente, sentia que as pessoas gostavam de falar comigo, eu gostava de falar com elas também. E então foi isso que eu fiz. Nunca questionei não ir para a universidade, porque acho que nós em Portugal temos um paradigma um bocado forçado, tipo, desde aquele trilho que percorres e muitas vezes nem sequer chegas a questioná-lo. E foi isso que eu fiz. Pá, nunca sequer me passou pela cabeça não ir para a universidade sequer. Então fui, tirei Psicologia Clínica na Universidade de Coimbra. Pá, depois mal acabei, concorri ao Leonardo da Vinci, que talvez tenha mudado de nome hoje em dia, mas é um programa através do qual nós podemos fazer um estágio noutro país e a União Europeia paga. Fui para a Noruega, fiz lá meio ano a trabalhar com toxicodependentes e da Noruega fui logo para a Inglaterra, para Birmingham. Sempre com foco nos outros. Sim, eu gostava de dizer que... Mas eu não sei se, apesar do foco ser os outros, também não posso estar a dizer que era uma coisa 100% altruísta, porque sempre era pago para fazer aquilo, não é? E na Inglaterra trabalhava também no que se chamava uma comunidade terapêutica, que era uma casa onde os utentes viviam e também onde nós procedíamos à terapia. Pá, era bom, mas também era muito intenso e a maior parte muitas das miúdas tinham sido abusadas sexualmente quando eram menores. E isso faz com que haja uma forte transferência para com o terapeuta do sexo masculino. Pá, demoramos séculos a passar aquela barreira da confiança. E foi precisamente por isso que eu decidi, eu na altura ia só um ano e acabei por decidir ficar 2 anos, que não me pareceu muito justo estar lá um ano, ter a minha experiência, ir embora e quando elas começam a confiar em mim, eu desapareci. Então fiquei 2 anos e acabei por, se calhar poderia ter ficado mais, não sei, mas o que me deu aquele ímpeto de romper com tudo foi... Eu sou um pouco um clichê andante, porque fui à Índia e a minha vida mudou completamente. Há quem não goste. Sim, a Índia é um prato duro de engolir, mas quando se engole... Temos que ir com o espírito aberto. Sim. Se formos com o espírito europeu, talvez cheguemos lá é e não estar preparado para ver muita confusão, muita sujidade. Mas a cena é que, mesmo que nós não escolhamos... Por exemplo, com a pobreza, muita gente tem muitos problemas em lidar com a pobreza. Só que a mim parece uma perspectiva um bocado autocentrada, porque só porque nós estamos a ver, não quer dizer que ela seja pior, porque nós, quando estamos em Portugal, ela existe na mesma. Então as pessoas, o que lhes incomoda, muitas vezes até parece que não é que haja pobreza, mas que eles estejam a ver essa pobreza. Então se nós conseguirmos relativizar um bocadinho o chip, acabamos por poder ter uma experiência fenomenal. E o que eu encontrei na Índia foi uma data de viajantes que andavam a viajar tipo 1 ano, meio ano, 2 anos. E até então eu nunca tinha encontrado ninguém, especialmente em Portugal, que andasse a fazer esse tipo de viagem, porque eu até então achava que era só para pessoas muito especiais. E vai haver, e estas pessoas estavam ao meu lado a conversar comigo, eram feitas de carne e osso, tal como eu. E então eu percebi que eu também podia fazer aquilo. Decidi despedir-me, um bocado arriscado, sendo que psicologia até discurso tem a maior taxa de desemprego em Portugal. Mas todos nós, muitas vezes, proferimos algumas palavras por serem inspiradoras acerca de como devemos fazer as coisas, nunca nos devemos arrepender, mas depois muitas vezes acabamos por tomar o caminho mais curto. E eu sempre quis estar um bocadinho à altura das minhas palavras, e se eu acho realmente que uma pessoa tem que seguir aquele caminho que parece mais correto para si, então o que eu faço? Feliz ou infelizmente, Portugal não perdeu muito em não me ter como psicólogo, porque o que não falta para aí são psicólogos, portanto, em termos até dessa eventual altruísmo, também fico descansado. Então fui fazer uma viagem pela Ásia, fui de Portugal a Singapura por terra e de volta. Foi a minha primeira grande viagem, 9 meses e meio. Mochila às costas, boleia? Mochila às costas, fiz 20 mil quilómetros de boleia, 30 mil quilómetros de autocarro e comboio, nunca tinha andado à boleia.
E permitiu-me perceber que eu adoro fazer isto. Pá. Eu lancei o meu primeiro livro, o meu primeiro livro de viagens e o meu terceiro no geral, mas o primeiro livro que eu lancei independentemente, sem editor. Neste livro não recorri ao crowdfunding e percebi que não precisava de uma editora para conseguir até vender algumas cópias. Durante mais 2 anos voltei a trabalhar como psicólogo, mas uma semana por mês só. Apanhava avião para a Inglaterra, trabalhava uma semana, voltava para Portugal e ganhava como psicólogo, ganharia aqui a tempo inteiro. Só que não era aquilo que eu queria fazer. E então despedi-me mais uma vez. Desta vez fui a pedalar de Valcambra até ao Cabo da Boa Esperança, na África do Sul. A África inteira, em 15 meses, também, como podes imaginar, foi espetacular. E desde então já não voltei. Lancei esse livro, esse sim, o livro referente à África, e esse sim, financiado através do crowdfunding. E agora estou a tentar lançar o meu terceiro livro. Já vamos a esse terceiro livro. Sim, ok. Leónia, sempre pratica o desporto? Sim, desde miúda. Que desporto? Comecei lá na ilha, não tínhamos muitas hipóteses para isso. Comecei pelo atletismo, mas a minha paixão era o futebol, por isso o futebol de rua com os miúdos era frequente. Não havia equipas femininas, por isso era só mesmo futebol de rua. De vez em quando nas festas é que organizávamos alguns campeonatos e então aí aderia. Futebol de 11, de 5, de 7? Era um misto, era o que dava na altura. Desde que houvesse baliza. Desde que houvesse baliza e umas linhas era o que interessava. Depois É difícil a vida numa ilha, Leónia? Depende. Depende das expectativas Eu de vivi cada um. na terceira. Vivi 1 ano e 15 dias na terceira. E foi difícil? Olharmos à volta e vermos mar em todo o redor da ilha, sentimos-nos claustrofóbicos, pelo menos no meu caso. Eu que Para gosto de quem não viajar e nasce que gosto lá. e quem não nasce, eu fui, digamos assim, obrigado a ir para a base das Lajes. Eu era da Força Aérea e quando cheguei lá, portanto, não fui voluntário para os Açores. Já não ia propriamente com uma grande predisposição para ir para não ia a com terceira. vontade. Mas gostei muito da terceira e gostei muito dos açorianos, gostei muito daquilo que eu vivi naquele ano. Mas lá está, olharmos norte, sul, este, oeste e só água, deixa-nos... Está bem, e agora vou para onde? Para quem nasce lá é diferente. Não? Nós estamos habituados aos sítios onde podemos ir e não nos podemos esticar, não é? E a minha ilha é um bocadinho... É das mais pequeninas, também não temos muito para onde ir, mas é tudo uma questão de hábito. E na terceira também festas não faltavam, por isso andávamos sempre de festa em festa. Não falta festas em todas as E nas ilhas. flores também? Também. No verão, todos os fins de semana há festa. Em uma freguesia, vai rodando nelas todas, há sempre festa. Mas conhecem-se todos também, não é? Eu Digamos agora assim, já não conheço toda a gente, porque já são 20 Mas anos as comunidades fora. vivem muito próximas umas das outras. Sim, toda a gente se conhece. Quem mora lá, toda a gente conhece. Seja de que freguesia for, toda a gente se conhece, interage uns com os outros. Isso sim. Voltaria para a sua ilha? Quem sabe, um dia. Quem sabe, sim. Em princípio, sim, voltaria. Se conseguisse um trabalho fixo, porque o trabalho lá é muito difícil. Ainda mais agora, depois de furacão, as coisas não estão nada boas. Mas sim, acho que sim. Quem sabe, mais tarde. Quando acabar os sonhos, regresso a casa. Pois não, ganho outros lá. Nós estamos sempre de sonho em sonho. Haja sempre um sonho para nos fazer correr, não é? E agora, depois do acidente que teve, como foi a sua vida, Leónia? Mudou muito? Mudou porque eu tive que parar muito no desporto. Eu não fiquei logo amputada de perna, fiquei só de pé. Mas tive sempre imensas infecções. Andei 16 anos com infecção. Até que eu pedi aos médicos para fazerem a amputação, porque já estava... Junto à tíbia? Sim. Foi transtibial. Porque eu já não aguentava as dores. A minha vida já era casa, trabalho, trabalho, casa e com imensa medicação logo de manhã para me tirar as dores para eu conseguir pousar o pé no chão. Já não estava a ser uma vida saudável. E então, para eu ter um bocadinho de qualidade de vida, eu pedi aos médicos para eles me fazerem a amputação e a partir daí eu recuperei a minha vida. Voltei ao desporto, voltei ao trabalho, não é? Embora agora já esteja desempregada, porque o meu trabalho era muito tempo de pé. Qual era o trabalho? Era empregada de balcão. E 8 horas de pé é muito cansativo e estava-me a massacrar imenso o coto, mas há de aparecer outro. Venham oportunidades que nós estamos cá para as Certo. agarrar, não é? Rui, e depois, Holanda marcou a sua vida?
Marcou de uma forma muito positiva. E aprender a viver com uma outra cultura que, para todos os efeitos, tem as suas semelhanças com a nossa, mas tem coisas que são diametralmente opostas. Os holandeses têm, por exemplo, uma frontalidade que não existe em Portugal. Nós cá temos muitos filtros. Sim, nós somos muito... em olhar na cara e dizer aquilo que pensamos. Sim, somos muito de não querer... E às vezes é uma coisa bondosa, é uma coisa de não querermos magoar ninguém, não querermos criar conflitos, enquanto que os holandeses são muito mais abertos em relação a isso. Por exemplo, aconteceu repetidamente, não assim tantas vezes, mas aconteceu uma outra vez, um amigo nosso, holandês, ir comer a nossa casa e dizer-nos sem problema nenhum, hoje não gostei. E isto para um português é algo é quase uma afronta, não é? Mas para eles é perfeitamente normal e isso às tantas tornou-se enraizado de tal forma que quando nós regressámos a Portugal foi um choque pelo sentido contrário, que nós achávamos que ninguém nos estava a dizer a verdade. Toda a gente estava a tentar ser assim mais cuidadoso, compor um pouco aquilo que diziam. Mas foi também uma experiência muito interessante e falando mais especificamente naquilo que nós fazemos hoje em dia, de descoberta de sabores, de formas diferentes de comer. Tiveram saudades da nossa culinária enquanto estavam na Holanda? No início sim, e inclusivamente a minha mãe, por exemplo, ou o meu irmão, quando iam visitar, levavam alguns carregamentos de coisas de cá para lá, só que a certa altura, tanto eu como a Maria mudámos completamente a nossa alimentação, porque despertámos para uma realidade que, não vou dizer que desconhecíamos, mas que ignorávamos, que era todo o tipo de produtos processados que andávamos a consumir e que tinham coisas que nós, afinal, não queríamos comer. E depois também para o impacto, a todos os níveis, do consumo de produtos de origem animal. E pronto, e progressivamente fomos removendo esses produtos da nossa alimentação e a certa altura aquilo que eu tinha crescido a comer em Portugal já não batia certo com aquilo que eu estava a comer nesta nova forma de me alimentar. Bem com os miminhos que lhe levavam de Portugal. Exatamente, tanto assim que a minha mãe ainda hoje, agora, tem muita dificuldade em receber-me para almoçar ou para jantar. Não sabe cozinhar. Porque não sabe cozinhar e a minha mãe cozinha muito bem e sempre foi ela a cozinhar em casa, mas a certa altura quebrou-se aí um pouco esse elo e pronto, as coisas acabam por se tornar um pouco diferentes. Por isso, a certa altura, deixei de ter saudades de coisas daqui, porque por isso simplesmente já não faziam as comia. parte do seu... Sim. António, e vamos passando por países, vamos passando por cultura, gastronomia, e fica sempre saudades da nossa? Há alguma gastronomia que tenha gostado? Estou aqui com o catalão, que eu também abracei um estilo de vida um bocadinho de comida mais saudável, mais alternativo. E então, a comida portuguesa realmente é muito à base de carne e muito à base de peixe. É raro o prato vegetariano que nós temos e então... Mas eu adorava, e não digo isto para tentar dar um ar de patriota, mas já estive em quase 100 países e efetivamente a culinária portuguesa era aquela que eu mais apreciava. Mas agora, tendo-me tornado vegetariano, a opção reduz muito e aquilo que estava da tua mãe fez-me sentido. Que tipo, então agora parece que nem dá gosto, vens lá almoçar e tipo, uma pessoa quer fazer uma coisa altamente. Mas há sempre uma sopa de legumes. Que dá, transversal, sim, todos nós gostamos. Dá. Agora, sim, olha, em termos de comida, mas só que eu adorava demais algumas comidas, depois tinha alguns efeitos. Sei que não é uma coisa muito glamourosa de se dizer, mas eu cheguei a apanhar hemorroidas por causa do quão picante eu punha, que eu sempre adorei. E estou na Índia, uma coisa incrível. Nós pedimos, na altura, quando fui à Índia a segunda vez, a minha esposa, a minha namorada da altura, veio ter comigo e ela é super sensível à comida picante. Ela primeiro pedíamos para pôr pouco picante, 0, punham sempre bué picante. Depois ela começou a pedir, não ponha nenhum. E eles, sim, e punham igual. E ela quase não conseguia comer. Uma vez foi ter comigo ao Ghana, que eu também ponho muito picante. Ela comeu e começou a chorar imediatamente. Primeiro a chorar por causa da dor. Primeiro a chorar por causa da dor, depois a chorar por causa da constatação que ela se calhar ia morrer à fome naquelas 2 semanas em que ia lá estar. O que é que eu vou comer? Mas lá já conseguimos encontrar qualquer coisa. E para além da Índia, qual foi outra linha, outra cozinha que eu tenha marcado? Dentro daquilo que depois também se tornou o seu hábito. Sim, olha, o Senegal, curiosamente, eu em África
Eu adorei toda a minha experiência em África. As coisas que eu gostei menos foi as minhas interações com a polícia, porque digamos que eles não primam pela ética. E também a culinária em África não gostei muito, senti que não variava muito. É muito à base de mandioca, que em Angola chamam de funge, vai mudando de nome. Funge colombi, que bom. Comeu? Sim, eu gosto. Só que não varia muito, país para país é quase sempre o mesmo. Contudo, no Senegal era um bocadinho diferente. Eles tinham pratos em que o molho era feito à base de amendoim, uma cena que eu nem sequer sabia que existia, e gostei bastante. Lembro que na Itália, por exemplo, eu e a Graciado fomos também todos, isto vai ser incrível, e ficamos um bocado iludidos, mas depois voltamos para o sul. E então tivemos tipo, em Nápoles 7 dias, e de 7 dias almoçamos pizza para em 5 deles. Porque, efetivamente, ok, a Itália redimiu. Também já fiz isso. A Itália acabou por se redimir perante as nossas abordagens, a nossa vista. Mas a cozinha asiática, tirando a Índia. A comida asiática, sim, é diferente. É super diferente, É muito isso diferente. é uma mais-valia. E também, mesmo voltando... Comprava nos mercados, para onde passava. Sim, eu viajo sempre em baixo custo, tento gastar o mínimo Vai para possível. hotéis de 5 estrelas ou 4 Exato, estrelas. então é aquele Mercado, restaurantezinho... restaurantes, é o típico. Sim, tipo, aquele restaurantezinho de beira de estrada. Se os queremos compreender, temos que viver na prática como eles, não é? Idealmente, sim. Eu em África, por exemplo, na Ásia, sim, muitos mercados de rua. Em África, às vezes parava e havia assim uma tenda de madeira da beira da estrada e eu nem sequer perguntava o que era, porque só via, não havia menu, não é? E é onde sabe melhor. Sim, às vezes sabia altamente, outras vezes sabia dizendo, será que isto é um morcego? Mais vale não saber, às vezes. Desde que saiba bem. Sim, pronto, já. Agora, junto à conversa, alguém que criou uma plataforma de crowdfunding, chama-se Pedro Domingos. Além de fundador, é também gestor da plataforma PPL e conhece muitas das campanhas que hoje aqui trazemos. Olá, Pedro. Boa tarde. Olá, viva. Bem-vindo. Boa tarde, tudo bom? À Sociedade Obrigado. Civil. E do Pedro, o que podemos saber que também nos possa contar, Pedro? Bom, a minha ideia aqui de fundar a plataforma também surgiu no meio de um programa de MBA, com mais outros colegas, e na altura também resolvemos abandonar o trabalho e MBA? dedicar-nos a... Sim, MBA. Não NBA. Exatamente, MBA, um programa de mestrado em gestão. E foi então que decidimos abandonar os nossos empregos após a conclusão do programa e fundar a plataforma, trazendo algo para Portugal que ainda não existia na altura, já existia lá fora, no estrangeiro. Quem eram nomeadamente vocês? nos Estados Unidos. O grupo era formado por quem? Alunos, mas homens, mulheres, norte a sul, todos da mesma área, já se conheciam ou conheceram-se na altura? Não nos conhecíamos antes, conhecemos durante o programa 3 alunos e um professor. Cada um do seu país, temos um mexicano, temos um português, temos que nasceu na República do Congo, que na verdade também é português, mas foi assim que nos conhecemos e decidimos criar isto. Isso foi há quanto tempo, Pedro? Isso foi em 2011. Foi difícil? Foi, no início, como todas as empresas e sobretudo com pouco ou nenhum investimento, a não ser mais o nosso tempo e algum capital mínimo de cada um de nós, que já não tínhamos muitas poupanças depois do programa de gestão que fizemos e que foi a full time, portanto foi a tempo inteiro, não estávamos a trabalhar nessa altura. Decidimos arriscar, com bons alunos de gestão fizemos o nosso business plan e deu vermelho, não íamos ganhar dinheiro com aquilo, mas mesmo assim decidimos, porque não, vamos ver, vamos testar. Pode ser que seja algo útil e que vamos aprender certamente com ele. Vocês, na altura, investiram, mas sem essa perspectiva de ganhar dinheiro, certo? Sim, inicialmente queríamos pelo menos pagar as contas, ter um break-even, era a nossa ambição inicial. Se bem que... E onde está a componente de negócio? Ora bem, nós cobramos a todas as campanhas que se financiam com sucesso, cobramos uma comissão de sucesso, 5%, a semelhança do que acontece lá fora. Quanto, Pedro? E é com essas... Quanto, Pedro? 5%. 5%. 5% do montante angariado, em caso de sucesso. Ou seja, se a campanha não reunir... Exatamente, como acontece lá fora. Se a campanha não reunir os fundos necessários, não cobramos qualquer comissão. Pedro, como funciona? Eu procuro-vos, proponho... Como poderemos chegar até vocês? Por exemplo, alguém que nos esteja a ouvir e queira chegar até à vossa plataforma.
Bom, aqui a vantagem é que tudo decorre sobretudo online e, portanto, é uma forma ágil de nos contactarem através do nosso site, em ppl.pt. Podem, primeiro que tudo, ler alguns materiais que lá temos e é feita a submissão da campanha através dessa via. Sendo que depois nós entramos em contacto com os promotores para tentar melhorar a campanha, ajustar alguma dos materiais de comunicação e antes da publicação verdadeiramente acontecer. Pedro, qual é a taxa de sucesso, digamos assim, para atingir os objetivos de cada projeto? Sim, de momento cerca de metade das campanhas conseguem o financiamento está à volta de 46%, sendo que uma campanha angaria em média 3.500 euros. Mas vocês fazem também uma triagem, não aceitam qualquer projeto. Ele tem que ser viável, tem que ter um intuito, uma intenção e um objetivo, não é? Fazemos uma triagem para garantir o mínimo de qualidade e garantir a reputação, mas também como não somos nós que financiamos diretamente, nós ajudamos a que propomos uma campanha para financiamento a partir do público, queremos que seja também o público a fazer a decisão de quais é que merecem ou não ser financiadas, de modo que seja mais democrático, ao fim e ao cabo. Tentamos fazer uma triagem mínima, mas depois que sejam as pessoas a decidir quais é que devem continuar e avançar. E se eu quiser apoiar, vou à vossa plataforma e consulto os projetos que lá estão. Exatamente. Temos neste momento cerca de 60 campanhas a angariar financiamento e qualquer pessoa pode consultar as campanhas, estão organizadas por categorias ou por áreas, por canais e consegue fazer o seu apoio a partir de €1 de uma forma fácil e eletrónica. E posso ter a certeza de que o meu dinheiro vai diretamente para o projeto. Sim, aliás, essa é uma das vantagens de ter uma plataforma sobretudo com algum registro, com algum histórico, em que a gerir este processo de financiamento e caso, por exemplo, uma campanha não consiga o financiamento, que o montante também é devolvido ao apoiante. E eu que apoiei o projeto que alcançou o valor que se pretendia, depois de que forma é que eu continuo a acompanhar o projeto ou mesmo a tirar algum dividendo dele? Dividendo, só para sermos claros, aqui dividendos não é de forma financeira, portanto nós não podemos aqui dar um retorno financeiro no nosso modo de financiamento colaborativo. Mas se eu apoiar um livro, terei pelo menos um livro do autor? Exatamente, portanto a ideia é que cada campanha, cada promotor estabelece ou apresenta as recompensas de forma que acha mais conveniente e tipicamente seguem produtos ou serviços da sua campanha. Portanto, se eu quiser escrever um livro, o mais óbvio é que eu possa fazer a pré-venda do livro e assim que consiga editar o mesmo, possa entregar as cópias aos apoiantes. Podem também ser workshops de escrita ou de uma presença na apresentação do livro. Podemos pensar nas formas mais criativas de envolver, ao fim e ao cabo, envolver os nossos apoiantes. É isso que nós queremos. Pedro, só projetos nacionais ou também, se aparecer algum projeto estrangeiro, também apoia? A beleza do crowdfunding e termos esta ferramenta online é que podemos chegar a um público mais alargado e, portanto, podemos ter campanhas também de estrangeiros. Mas, dito isto, a nossa plataforma é, sobretudo, com foco em Portugal e nos países de língua portuguesa e, portanto, acabamos por ter mais projetos dessas comunidades. Pedro, há legislação para isto? Varia de país para país? Varia, infelizmente. Mesmo aqui na União Europeia ainda não está totalmente harmonizada. A legislação em Portugal apareceu em 2015. Mais recentemente apareceu ainda mais uma legislação de branqueamento de capitais e financiamento ao terrorismo, que complica um bocadinho aqui o processo, mas dentro das nossas condicionantes tentamos sempre que seja o mais fácil para as pessoas. Pedro, felicidades. Até uma próxima. Obrigado. Obrigado pela disponibilidade que teve para vir também à sociedade civil. Ora é essa. Leónia, crowdfunding porquê? E para quê? Foi a última opção. Eu tentei... Então, quais foram as outras opções que não correram bem? Nenhuma correu bem. Há alguém a quem tínhamos que puxar as orelhas? A toda a gente. Menos às pessoas... o pobre, o Zé Pobre, é o único que não se deve puxar as orelhas. Porque eu tentei todas as associações, eu tentei câmaras municipais, juntas de freguesia, empresas particulares.
eu enviei pedidos de patrocínio para todo lado e praticamente toda a gente me ignorou. Só tive meia dúzia de respostas negativas, infelizmente. E depois também o desporto que não ajuda o para-jiu-jitsu, nem o jiu-jitsu. O jiu-jitsu, como não é considerado uma modalidade olímpica, não é financiado pelo Estado. E então, todas as despesas que eu tenha para a participação, porque as inscrições são pagas, as viagens, a estadia, a alimentação, mesmo em Portugal é tudo pago e tem que ser tudo financiado às custas do atleta. E então eu tentei por todo lado e foi tudo negativo. Qual é o orçamento do ano? Não fiz orçamento. Quanto necessitaria para poder praticar a modalidade se tivesse um patrocínio? Pode ser que alguém lá em casa, pode ser que esteja alguém a ouvir e que tenha essa generosidade. Aproveita agora. Eu tinha que criar primeiro objetivos, porque existem campeonatos e provas em todo lado e no mundo inteiro. Mas não será muito dinheiro. Depende de onde eu quisesse ir, né? Neste caso, como eu coloquei como objetivo a ida ao Mundial, que é no Dubai, eu fiz uma estimativa das pessoas que já lá foram, vi mais ou menos aquilo que iria necessitar e ronda mais ou menos os 1.600 euros. E eu, como não estava a conseguir dinheiro de lado nenhum, eu tenho contacto com para-atletas do Brasil, que é onde está mais desenvolvido o para-jiu-jitsu, porque contactei com eles em Londres, quando fui lá competir. E ela disse, uma das que é a Kénia, ela disse, Leónia, tenta as vaquinhas online. Eu disse, eu acho que isto em Portugal não vai dar muito resultado. As vaquinhas é o crowdfunding? É o crowdfunding. Tenta a vaquinha, eu acho que isto em Portugal não vai dar muito resultado, que as pessoas não gostam muito de aderir. E ela, mas tenta, aqui no Brasil não está toda a sempre gente garantido, dá. não é? Sim, exato. E ela disse, aqui no Brasil toda a gente dá, um aqui, outro ali, nem que seja só uma moedinha e dá. E eu fiz aquilo muito assim, receptiva, mas vou tentar. E fiz, e no espaço de 2 semanas, o objetivo mínimo que eu tinha colocado, que eram de 500 euros, porque eu não quis colocar logo o valor todo, porque senão sujeitava-me a não receber nada. E disse, não, vou só colocar 500 euros, a ver se, que era o mínimo, a ver se... Vamos ver imagens suas. A ver se lá chegava. Isto é onde? Já lá Este é em Matosinhos, essa foi a minha primeira prova. Fiquei com medalha de prata nesta competição. E esta competição foi nacional, foi internacional? Não, foi nacional, foi em Matosinhos. Foi há quanto tempo? Foi o ano passado. Quantas competições costuma fazer? Eu só fiz 3. Lá está. Eu quando trabalhava, falhava muito as competições em Portugal, porque eu trabalhava aos fins de semana e feriados, e as provas são sempre ao fim de semana. E eu não conseguia... Ou trabalhava ou competia. Exatamente. E então para competir era tinha preciso mesmo de trabalhar. Para ganhar já não dava para competir, não é? Exato. E só fiz mesmo 3 competições e nas 3 ganhei medalhas. 2 de prata e uma de ouro. Rui, e no seu caso, o crowdfunding é para? O caso do crowdfunding acabou por ser o culminar de um processo relativamente longo, mas serviu acima de tudo para nos ajudar a abrir o primeiro restaurante sem caixote do lixo de Portugal. Restaurante sem caixote do lixo. Porque no fundo o que aconteceu, ainda na Holanda, como eu estava a dizer, nós mudámos a nossa alimentação e as pessoas à nossa volta estranhavam muito aquilo que nós andávamos a comer, e sobretudo os colegas de trabalho. Nós levámos a marmita para o escritório. Mesmo sendo holandeses. Mesmo sendo holandeses. E a certa altura nós já estávamos cansados de responder continuamente à pergunta: o que é isso que estás a comer? Então criámos uma conta no Instagram, na altura, chamada Kitchen Dates, que no fundo era um encontro entre mim e a Maria na cozinha, e eram as nossas partilhas daquilo que andávamos a comer. Até que um casal, nosso amigo, cipriota, que ainda vive lá em Amsterdão, nos desafiou a abrir a porta da nossa casa para receber estranhos, para comerem a nossa comida e, no fundo, terem um contacto com esta forma de comer que nós tínhamos. Nós achámos a ideia um bocado estranha. Mesmo que no final dissessem que não gostaram. Mesmo que dissessem que não gostavam. Nós achámos um pouco estranho, mas lá decidimos experimentar. E fizemos uma primeira experiência para 4 pessoas,
correu lindamente, nós adorámos a experiência, aparentemente as pessoas também adoraram. E decidimos continuar isso e quando voltámos para Portugal, trouxemos também essa experiência connosco. O que nós fazíamos era, acima de tudo, um brunch ao fim de semana. E depois, quando arranjámos casa já cá em Lisboa, pensámos a sala de forma a também poder receber as pessoas. Pronto, e aí as coisas explodiram de tal forma que nós, cada vez que anunciávamos datas novas, esgotávamos em 2, 3 minutos. E a certa altura começou a pingar recorrentemente a pergunta: e para quando abrir um restaurante? Porque aí seria mais fácil as pessoas visitarem-nos. Mas nós sabíamos que não queríamos abrir um restaurante no sentido tradicional da palavra, porque gostávamos muito deste contacto mais próximo com as pessoas, deste ambiente de casa, desta ideia das pessoas terem uma hora para chegar, mas poderem ficar o tempo que quisessem, sem haver pressas para sair. E a certa altura chegámos à conclusão que, ok, o que nós queremos é uma nova casa que tenha espaço para receber mais pessoas, que tenha condições mais adequadas para nós continuarmos a fazer o nosso trabalho. Para todos os efeitos teria de ser um restaurante, legalmente teria de o ser, mas nós íamos pensar essa casa, esse restaurante, de forma a que fosse uma casa. E o crowdfunding apareceu como, mais até do que uma forma de nós angariarmos o financiamento, uma parte do financiamento necessário à abertura dessa nova casa, como uma forma também de envolver a nossa comunidade, que a certa altura já se tinha formado à nossa volta, e mais até do que isso, alimentar esta discussão de onde é que vem a nossa comida, e quando digo nossa comida, de todos nós, de onde é que é produzida, de que forma é que nos chega, que tipo de alimentos é que nós estamos a comer e o que é que nós fazemos ao desperdício. Pronto, e a campanha serviu, sobretudo, para alicerçar estas questões. Obviamente, depois teve um fim com êxito, em termos de financiamento, porque conseguimos ultrapassar o nosso objetivo, mas, por outro lado, também serviu para trazer a discussão mais a público sobre toda esta questão do desperdício, porque nós, na prática, somos o único espaço em Portugal e tanto quanto nós conhecemos, de 3 ou 4, conforme a definição do que é lixo zero, de 3 ou 4 no mundo inteiro, que não tem simplesmente um caixote do lixo. E isto quer dizer que, no nosso caso, tudo o que entra pela nossa porta ou é consumido ou é reaproveitado de alguma forma, e aqui a reciclagem não conta propriamente como solução, ou é transformado em composto. E nós temos um compostor elétrico, que está à vista de toda a gente no corredor, que transforma a matéria orgânica em composto, e esse composto é depois entregue aos agricultores que nos trazem os vegetais e a fruta, no fundo numa lógica de economia circular, para eles poderem voltar a aplicar aquele composto na terra. E nada se perde, tudo se transforma. Sim, nada se perde. E além disso, nós trabalhamos exclusivamente com produtos locais. Estes hortofrutícolas vêm de um raio de 50 km. Nós estamos em Lisboa, em Telheiras. Temos um raio de 50 km para hortofrutícolas, e para outros produtos vamos no máximo dos máximos a Trás-os-Montes, não por uma questão de patriotismo ou nacionalismo, mas porque queremos limitar a nossa pegada de carbono ao máximo, e uma das melhores formas de o fazer é limitar a distância que os alimentos têm de percorrer até chegar até nós. Chegar a vocês. E no caso do António? Eu, como estava a dizer há pouco, eu lancei o meu primeiro livro de viagens em 2013. Na altura não recorri ao crowdfunding. Talvez o conceito ainda me fosse um pouco distante, não me lembro exatamente da razão. Vendeu bem? Vendia, tendo em conta que é um livro independente. Eu tinha lançado 2 livros com uma editora e, com todo o respeito para quem tem editoras e para quem serve das mesmas, os 10% que tipicamente oferecem ao autor... Quando é 10%? Sim, pois, às vezes é menos. Não me parecia assim muito agradável, especialmente porque eu queria realmente seguir esse sonho mesmo de ser um escritor e se calhar, se eu fosse um gênio, talvez eu podia assinar com uma editora e os 10% serviam para tudo. A questão é que eu não sei se sou um gênio. Eu acho que se calhar se eu me esforçar o suficiente, quiçá possa ser bom que chegue. E então, assumindo que não vou estar a vender milhões de livros, pensei que deveria maximizar aquilo que eu poderia ganhar por livro. Ao mesmo tempo, fazendo também um preço mais agradável. Tipo, meus livros costumam ter entre 70 a 100 páginas a cores, que é uma coisa que encarece... Encarece bastante a edição. Sim, ainda assim eu faço um preço muito abaixo do preço de mercado e lucrando também 70% em vez de lucrar 10%. Portanto, ganho eu e ganho o consumidor final também. Nesse meu primeiro livro sobre a minha viagem da Ásia, de Portugal a Singapura e de volta,
Eu tinha-me despedido há pouco tempo, estava confortável com dinheiro. Na Ásia tinha gasto 3.300 euros em 9 meses e meio, com tudo incluído, comida, bebida, transporte, que sei que não se encontra 3.300 euros debaixo de uma pedra, mas acho que podemos concordar que não é assim nenhuma fortuna para 9 meses e meio de viagem. E então tinha dinheiro que podia investir no livro, e assim o fiz. Mas quando fui para a África, já foi uma viagem de 15 meses, já gastei 6 ou 7 mil euros, não me lembro muito bem, e quando cheguei da África, a minha situação financeira estava um bocado como a minha própria bicicleta estava, toda empenada. Zero. Sim, não estava bem a zero, mas estava quase. Eu cheguei à apresentação do livro, como eu estava a dizer, com uma própria bicicleta. Tipo, para teres uma noção, eu cheguei ao Cabo da Boa Esperança, eu já tinha que trabalhar com os pés, na roda, tipo uma coisa assim Já não muito... havia calços. E então fez-me muito jeito usar o crowdfunding. Nesse caso eu tive sucesso, creio que precisava de entre 4 a 5 mil euros para a edição do livro. E agora estou com outro também. Comecei há cerca de uma semana e nós podemos ter geralmente... Bem, no meu caso eu estou a fazer independentemente, à margem de plataformas já estabelecidas. Portanto, o tempo é aquilo que eu defino. Mas eu defini cerca de um mês e creio estar com cerca de 25%, 30%. É um esforço contínuo. Temos de estar sempre a lembrar as pessoas e depois temos que pensar um bocadinho naquela margem entre o que é ser chato e o que é simplesmente relembrar alguém que até gostava de ser relembrado. E, na dúvida, opta-se pelo chato, porque as pessoas têm que... Eu quero que elas recebam a mensagem. Criar uma revista para crianças era o objetivo da Ana e da Sara, quando partiram para o crowdfunding. A meta foi alcançada, mas esta dupla não quis ficar por aqui e fez subir a fasquia. Vamos saber porquê com a Ana Lorena Ramalho. Olá, Ana. Boa tarde. Bem-vinda à Sociedade Civil. Obrigada e obrigada também por ajudarem a divulgar aqui o nosso projeto. Qual a vossa missão ou ainda antes disso, como surgiu a ideia? Olha, a ideia surgiu a partir da minha sócia, da Sara. Ela é polaca, vive em Portugal há 3 anos e, na verdade, eu na altura estava a trabalhar com livros ilustrados para crianças, trabalhava numa editora e a Sara trouxe-me uma revista polaca para crianças, uma revista exclusiva para raparigas que se chama Cosmos e é uma revista de alta qualidade técnica, de ilustração, também a nível dos conteúdos que eles abordam e então a Sara trouxe-me e propôs-me fazermos uma revista em Portugal. Pelo facto de que tínhamos ambas constatado que não havia nada neste estilo no nosso país. Apesar de já ser feito lá fora com muita qualidade, cá estava muito aquém do que achamos que pode ser feito para as crianças desta faixa etária, que é dos 7 aos 11 anos. E pronto, e então a partir dessa proposta da Sara eu aceitei com muito entusiasmo e partimos então para estruturar a ideia. Uma parte essencial foi reunir com crianças, bem como obviamente os pais e os educadores, e tentarmos perceber junto do público-alvo quais seriam os conteúdos mais importantes e mais interessantes para os leitores mesmo. A revista vai ser mesmo criada para o leitor criança e depois vamos complementar a revista com um site que terá material de apoio para os pais e para os educadores também. Portanto, foi importante essa fase de falarmos diretamente com o público e percebermos qual seria a melhor maneira de estruturarmos esta publicação. Ana, como será a distribuição da revista? Nós estamos a assegurar a nossa própria distribuição. Neste momento estamos a construir uma rede de pontos de venda por todo o país e alguns no estrangeiro, pensando sempre nos leitores lusófonos além fronteiras. E, portanto, a revista estará disponível, antes de mais nada, no nosso site, que será lançado também em janeiro, juntamente com o primeiro número da revista, e também através das nossas redes sociais, do Instagram e do Facebook, e depois estará disponível numa rede de pontos de venda que iremos anunciar no nosso site e também nas nossas redes sociais. E aproveito para informar já que o lançamento da revista será dia 19 de janeiro, na livraria Travessa, no Príncipe Real, em Lisboa. Portanto, essa livraria será logo um dos primeiros pontos de venda para quem quiser encomendar. E neste momento, claro, poderão sempre encomendar a revista através da nossa campanha de crowdfunding
que está online até dia 2 de dezembro, portanto, próxima segunda-feira. Quais os conteúdos e como serão desenvolvidos esses temas na vossa revista? Então, nós sentimos que esta publicação se vai destacar das que já existem por abordar algumas questões que, primeiro, não são abordadas nas outras revistas e, segundo, respondem a uma preocupação atual dos pais e dos educadores, que se prende muito com a questão do tempo que as crianças passam online e com tablets e com smartphones. Nós não queremos de todo fazer da tecnologia uma inimiga, não se trata de todo disso, trata-se de apresentar a revista como uma alternativa offline. Portanto, vamos propor atividades às crianças, vamos propor desafios às crianças de coisas que eles podem fazer que não dependem de estarem online. Naturalmente, o online é um suplemento, é um complemento muito importante. Portanto, esta será um dos principais focos da nossa publicação. Atividades offline, o mundo lá fora, enfim, a vida não dependente da tecnologia. Outro ponto bastante diferencial da nossa publicação é que vamos abordar questões de saúde mental e de estrutura emocional. Portanto, temos uma psicóloga neste momento que está a elaborar estes conteúdos em parceria connosco. E lançamos os temas às crianças de uma maneira, numa linguagem que é acessível para eles e, em paralelo, fornecemos também o material de apoio aos pais para discutirem com as crianças estes mesmos temas que se prendem com emoções e saúde mental e física, claro. Fora isso, vamos ter também temas relacionados com a ciência, o mundo animal, como funcionam as coisas, enfim, a arte, curiosidades sobre o mundo, enfim, é um conjunto de ferramentas que queremos dar às crianças para estimular o seu conhecimento, a análise do mundo que as rodeia e o seu pensamento crítico também, que achamos que é muito importante desenvolver nesta faixa etária. Ana, obrigado, parabéns. Nada. E felicidades. Obrigada. Muito obrigada. Corra Até tudo breve. como vocês esperam, ou ainda melhor. Muito obrigada. Felicidades. Leónia, há ainda pouca sensibilidade em Portugal para a prática do desporto da pessoa com deficiência? Há sobretudo, penso eu, vergonha. Vergonha de mostrar que a pessoa tem deficiência e de mostrar ao mundo a sua própria deficiência. Mas isso também é um bocadinho, faz parte da sociedade. A sociedade não aceita muito as pessoas com deficiência em Portugal. Eu falo por mim, porque eu, quando fiz a amputação, eu nunca escondi, andei sempre de calção e sempre mostrei, vou à praia, faço a minha vida normal. E muitas pessoas diziam assim, mas porquê é que não metes aí umas calcinhas? Mas porquê é que eu tenho que meter aqui umas calças? Estou-lhe a incomodar? Ficava melhor, não precisa estar a mostrar. E eu disse, mas porquê? Eu não preciso ter vergonha daquilo que eu sou e de como sou. E isso também se transporta para o desporto. Muitas pessoas pensam primeiro que não podem praticar desporto. E não é verdade. O desporto é muito importante para pessoas com deficiência, porque ajuda-nos a libertar, ajuda-nos a ganhar confiança. E a autoconfiança é muito importante, principalmente para depois estarmos bem perante a vida e perante a sociedade. E isso está mesmo muito enraizado na nossa sociedade, o esconder as pessoas com deficiência em casa. Eu gostava que isso mudasse. Leónia, já me disse que aquela primeira etapa foi alcançada? Sim. Mas vêm mais etapas? Eu não vou mudar a etapa dos 500 euros, porque o que eu necessito para ir ao Mundial ronda os 1.600 euros. E eu, como tenho receio de não lá chegar, eu prefiro ficar com aquilo que já consegui, que já vai em 1.141, se eu não estou enganada. Prefiro ficar com esse pouco do que não ter nenhum. Já agora, além do crowdfunding, e graças a ele, a divulgação lá na comunidade, na zona onde eu moro... Que é onde? Eu moro em Matosinhos, mais na zona de Parafita, e aquilo ganhou assim umas proporções que eu não estava à espera.
incluindo o Clube de Leixões e também um grupo que pertence ao Leixões que se chama os Bebés do Mar. Eles juntaram-se a mim e fizeram tipo uma angariação por eles próprios que vai reverter para mim. E isso também é em relação à minha equipa e a um clube de voleibol sentado também, do qual eu participei, mas que agora não estou tão ativa. Todos eles se têm juntado e todos eles têm conseguido fazer vaquinhas, não é? Para conseguir angariar dinheiro para mim. E principalmente eu queria agradecer imenso ao meu mestre, o Nuno Sampaio, e a todos os elementos da equipa, porque eles sempre me receberam de forma natural, de forma normal. E isso também me faz sentir normal perante toda a gente. Eles podiam ter assim uma maneira diferente de me tratar nos treinos, mas não, eles tratam-me exatamente como uma pessoa normal. Por isso, de grão em grão, a galinha enche o papo e eu já estou quase lá. Por isso, não só através da plataforma, como também através das iniciativas que estão a ser feitas fora. Também, exato. Da comunidade. As pessoas estão a ser mesmo muito generosas. Eu não estava de todo à espera. Eu até fiz por fazer. Foi como eu disse à Kénia lá do Brasil. Eu disse, eu vou fazer por fazer, mas isto não vai dar em nada. Mas foi uma grande surpresa. Está a dar, sim. Rui, e também está a dar o negócio? Sim, quer dizer, nós estamos abertos ainda não fez 2 meses. Tem sido uma experiência fantástica para nós, com, obviamente, muitos desafios, mas é também muito bom, e porque na nossa campanha de crowdfunding todas as recompensas estavam associadas ou a produtos nossos ou a lugares à nossa mesa, digamos assim. Tem sido maravilhoso também receber as pessoas que nos deram o seu apoio e poder retribuir com a nossa comida, com o nosso carinho, com tudo isso. E ao longo da campanha fomos tendo também algumas surpresas enormes, inclusive, por exemplo, um anónimo, ainda hoje não faço ideia quem foi, que nos deu 1000 euros, e eu gostava muito de agradecer, e tenho agradecido sempre que tenho possibilidade, sem fazer ideia se a pessoa me está a ler ou a ouvir ou o que seja. Obrigado ao Sr. 1000 euros. Ao Sr. Anónimo. Ou mesmo uma rapariga que, entretanto, por acaso já nos visitou, que escolheu a recompensa máxima, que tinha um valor de 1300 euros, que é algo bastante elevado, sobretudo quando não há qualquer ligação prévia ao projeto. Ela não nos conhecia, nunca tinha estado connosco. E isso foram tudo coisas que nos deram, por um lado, uma alegria imensa e que nos fizeram acreditar que estávamos no caminho certo, mas, por outro lado, também nos dão uma responsabilidade muito grande de levar as coisas em diante e, no caso dos Kitchen Dates, de garantir que a nossa missão, que está bem estabelecida desde o início, que a levamos avante e que trabalhamos para que as pessoas estejam cada vez mais sensibilizadas para a necessidade de comer de uma forma mais consciente, mais saudável, mais sustentável, e de pensar também de onde é que os alimentos vêm e para onde é que eles vão depois de fim do processo. Já me disse que estão em Telheiras. Sim. Eu posso chegar lá, bato à porta e a porta está aberta, ou tenho que fazer marcação? Sim. Como funciona? Sim, nós neste momento funcionamos sobretudo com pré-reserva no nosso site, e isto volta à ideia inicial de funcionar mais como uma casa. Nós mantemos a ideia do brunch ao fim de semana e aos feriados, e aí a pessoa vai simplesmente ao nosso site, kitchendates.pt, e faz a reserva para a data que desejar, e depois no próprio dia só tem mesmo de aparecer e desfrutar da experiência. O mesmo se aplica aos jantares que organizamos com alguma regularidade. Entretanto, uma surpresa que nós tivemos é que temos tido muita gente a perguntar-nos se pode ir lá almoçar durante a semana, que é algo que nós não estávamos a prever. Temos a porta aberta, sim, de quarta a domingo, mas para aquilo que nós chamamos a nossa despensa, que é onde estão os nossos produtos. Produtos que nós desenvolvemos na nossa cozinha, e qualquer pessoa pode ir lá comprar, mas é bastante provável que, entretanto, comecemos a abrir a porta também para receber as pessoas para almoçar, porque se as pessoas querem muito vir comer à nossa mesa, nós também temos essa obrigação de retribuir um pouco essa isso. disponibilidade. Sim. António, e o próximo livro terá viagens? Este livro vai se chamar Vago. Pode parecer um nome um bocado estranho, mas uma vez estava na Nicarágua e... Mas não é um nome vago. Não é um nome vago, até porque aparentemente tem significado na Nicarágua. Estava em Couchsurfing. Couchsurfing é uma rede através da qual estranhos albergam estranhos, sem se pagar. Tipo Airbnb, mas grátis.
E ele tinha um barzito que se chamava La Choza del Vago. E eu perguntei-lhe o que é que isso queria dizer. Ele disse, é a tua cabana. E eu, porquê? Porque Choza queria dizer cabana e vago queria dizer algo como vagabundo. E então eu percebi estar no sítio certo. Ele vai chamar Vago do Panamá ao México à boleia. Já agora quem quiser saber mais pode fazê-lo em vagolivro.pt. E trata, como o próprio nome indica, de uma viagem que eu fiz ano passado, em 2018. Saí do Panamá e tinha o objetivo de, em 4 meses, chegar à cidade do México, sempre sem pagar... Estamos a ver imagens também. Sim, aqui estava na Guatemala, em Tikal. Em Tikal não, no Lago Atitlán. Um sítio absolutamente lindo. E tinha o objetivo... Eu gosto de viajar com um objetivo qualquer, para tornar a viagem um bocadinho mais interessante para mim mesmo. E o objetivo desta viagem era chegar até ao México sem nunca pagar transporte. Portanto, fiz 10.000 quilómetros de boleia. Panamá, Costa Rica, Nicarágua, Honduras, El Salvador, Guatemala, Belize e México. E sem pagar alojamento também. E ficava quase sempre em couchsurfing, com amigos de amigos, que é uma das boas e grandes vantagens das redes sociais. São aqueles pequenos posts que nós vamos encontrando, porque alguém conhece alguém, conhece alguém, conhece alguém. E acabou por ser uma viagem bastante rica. Confesso que estava com um bocado de receio por... À partida, o subtítulo da viagem não é tão entusiasmante quanto os outros dois, como é de Portugal, Singapura por terra, o outro é de Portugal, África Sul, bicicleta. Este é de Panamá, México, à boleia. E então estava com receio que o livro acabasse por não ser tão bom quanto os anteriores, mas, bem, como deves imaginar, um autor, acho eu, seja que arte for, quer sempre que o seu último trabalho seja o melhor. E felizmente acho que consegui que ele estivesse à altura e até um bocadinho melhor que os anteriores. E estou bastante entusiasmado, quero ver o que é que o pessoal vai achar. Vai correr bem. O incêndio em Monchique, em 2018, marcou dramaticamente a região. Para ajudar alguns dos afetados pelos incêndios, a Associação Monchique Alerta Serra Livre de Incêndios decidiu criar um crowdfunding para apoiar 4 vítimas. Vamos saber como está a acontecer e como está a decorrer com a Stephanie Krautzler. Olá, Stephanie. Boa tarde. Boa tarde. Bem-vinda à sociedade civil. Quem são essas 4 pessoas e porquê escolheram essas 4 pessoas? Estas 4 pessoas não estão ligadas à água pública da rede e precisam de água para defender para os futuros incêndios que, infelizmente, com certeza vamos ter. As cisternas vão ser construídas em cima do terreno mais alto, que a água pode descer com gravidade para ser utilizada. Nos incêndios, o grande problema é, muitas vezes, temos falta de eletricidade e assim as bombas não funcionam para bombear a água dos poços ou dos outros cisternas mais por baixo. Stephanie, diga. Sim, assim, a ideia é com cisternas cobertas, que esta água também pode ser utilizada por consumo, porque quando está coberto não tem os problemas com as algas. E está a correr bem? Está a ter boa aceitação? Pronto, nós faltamos mais 15 dias. Precisamos angariar 22.215 euros, agora estamos com 48%. Ainda faltam 11.480 e temos a esperança que vamos chegar a este objetivo para arranjar os fundos. Todos os apoiantes também recebem uma recompensa e assim temos já muitos apoiantes também anônimos que também queremos agradecer, que assim é difícil que não podemos recompensar, infelizmente, porque não vamos chegar lá aos endereços. Stephanie, obrigado pela disponibilidade que teve também para vir à sociedade civil. Felicidades e até uma próxima. Bem-ajam. Muito obrigada. Obrigado. Leónia, Rui e António,
aos três, igualmente, obrigado pela disponibilidade que tiveram. Em nome da sociedade civil, felicidades nos vossos projetos e também naquilo que ainda falta alcançar, que saiam vitoriosos de todos os projetos, porque, na verdade, vocês são três lutadores e a sociedade civil hoje tentou mostrar aqui também o trabalho que vocês têm, que fizeram e aquilo que a sociedade também vos merece enquanto contributo. Obrigada. Bem-ajam, felicidades. Como viu, querer é poder, torne público o seu projeto e, quem sabe, talvez ele se realize com a ajuda de todos.